voltamos do meu cativeiro para mais um vídeo e é o primeiro Vencedores e Perdedores desde o Super Bowl, né? Então vamos juntos para rever um pouco dessa Free Agency com esse quadro que vocês gostam tanto neste canal. Eu separei 10 vencedores e 10 perdedores. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, venham com a gente está quase chegando em 100 mil inscritos. Vamos juntos aqui nesta comunidade maravilhosa que temos para conversar sobre futebol americano e vamos juntos. Bom, vamos começar com os vencedores, para começar em alto astral. Alto astral é uma expressão bem 1992, né? Bem tipo chamada de filme da Sessão da Tarde. E o primeiro vencedor aqui é a classe dos running backs, mas com ressalvas. Por quê? Eles são vencedores dado que eles conseguiram emprego, né? Foi rápido até, em oposição a uma outra posição, que daqui a pouco eu falo qual é. Os running backs conseguiram rápido times interessados, né? O Saquon Barkley em Filadélfia, o Josh Jacobs em Green Bay, o Tony Pollard em Tennessee, só para citar alguns exemplos. Mas, o que importa, Cascaio, Din-Din, quanto era a franchise tag deste ano que ninguém recebeu na posição de running back? 11,9 milhões, né? Mais ou menos. Qual foi a média do contrato da maior parte dos running backs? Não chegou a isso. O Josh Jacobs, por exemplo, 12 milhões. O Saquon Barkley, eu tenho aqui 3 anos, 37 milhões, o que dá mais ou menos 12 milhões, mas vale lembrar que o Saquon Barkley dá para sair do contrato depois de 2 anos, ele conseguiu um bom dinheiro garantido, 26 milhões, mas de qualquer forma, não é como se os running backs tivessem forrado a sua conta bancária. Eles sim são vencedores porque eles conseguiram emprego e rápido, mas não foram contratos exorbitantes. Pelo contrário, várias outras posições, inclusive de linha ofensiva, que daqui a pouco eu falo, ganharam bem mais din-din que os running backs. Falando nele, o nosso próximo vencedor é o Saquon Barkley, porque foi o running back que mais conseguiu dinheiro garantido, 26 milhões. E dentre os running backs que a gente tinha disponível na Free Agency, é talvez o mais completo, vamos dizer assim, que é um cara que também é muito útil no jogo aéreo. Eu acho que pode ser um encaixe para lá de interessante no Philadelphia Eagles junto do Jalen Hurts. Saquon Barkley e Jalen Hurts correndo com a bola, no read option, Saquon Barkley como alternativa no jogo aéreo. É a primeira vez em algum tempo que o Howie Roseman e Philadelphia investem na posição de running back assim, né? Os Eagles vinham tratando a posição como um comitê de running backs nos últimos anos. O Barkley, se saudável, é um jogador que pode sim ainda render. E é um contrato, como eu falei, que na verdade não são 3 anos, são 2 anos por conta da estrutura do dinheiro garantido e dá para sair desse contrato em 2026, caso o Philadelphia assim queira. Nosso próximo vencedor é o Brian Burns, porque ele conseguiu sair de uma das maiores terras arrasadas dos esportes americanos. Poucos times são tão bagunçados, tão mal geridos como o Carolina Panthers é neste momento. E o Brian Burns, disparado, era o melhor jogador de Carolina e não haveria futuro para ele nos Panthers. Nem faria muito sentido para a Carolina pagar o Brian Burns, porque seria um luxo que não compensaria. É aquela velha história que eu brinco, que é você não ter dinheiro para pagar aluguel e comprar um iPhone 15. Não faz muito sentido, né? Então o Brian Burns seria um luxo dispensável, por assim dizer, né? Ele precisaria ir para um time um pouco mais estruturado para ser bom para ele e bom para o time. O New York Giants foi um dos 5 times com menos sacks na temporada passada e conseguiu aí uma troca pelo Brian Burns por uma segunda e uma quinta rodada. E vale lembrar que os Giants trocaram Leonard Williams ano passado para Seattle por uma segunda rodada. Então acabaram saindo bastante no lucro nesse aspecto. O contrato do Brian Burns é enorme, tá? Vai ser um dos defensores mais bem pagos da liga, mas é um contrato que dá para sair também depois de 3 anos e lembrando que ele tem só 26 anos de idade. Então é um contrato que eu gosto, é um jogador que eu gosto, vamos ver se ele volta ao desempenho de mais de 10 sacks que eu espero dele, mais de 30, 40 pressões que eu espero dele para essa próxima temporada. Essa dupla, ele e Kayvon Thibodeaux, vai ser bem interessante. Na sequência aqui, o Lamar Jackson é um tremendo vencedor. O que aconteceu na final de conferência, meu Brasil? Vocês se lembram? O Baltimore Ravens, um dos melhores ataques terrestres da NFL nos últimos anos, correu com a bola 6 vezes com seus running backs. 6 vezes. 3 com Justice Hill, 3 com Gus Edwards. É isso? Eu anotei aqui. É isso. 6 vezes. Inaceitável. Inaceitável. E aí Kansas City agradeceu, até porque uma potencial fragilidade da defesa dos Chiefs seria conter o jogo terrestre, né? Isso foi problema em alguns momentos da temporada para a defesa do Steve Spagnuolo. Forçaram a bola, forçaram passes onde não devia, acabaram perdendo o jogo. Agora, a gente tem uma dupla em Baltimore, lembrando que o J.K. Dobbins não está mais com o time,
se machucou no passado inclusive, a gente tem uma dupla, Derrick Henry e Keaton Mitchell. O Mitchell indo para o seu segundo ano, um cara de mais velocidade, e o Derrick Henry um cara um pouco mais, aliás, bem mais parrudo, vamos dizer assim. É uma dupla raio e trovão que a gente tem em Baltimore, isso com o Lamar Jackson também, que é um elemento no jogo terrestre. Baltimore volta muito forte com seu ataque para essa próxima temporada. Falando em AFC, o time que perdeu para Baltimore na semifinal de conferência, o Houston Texans, fez uma tremenda free agency. Esse time pode fazer barulho nessa próxima temporada. Os Texans trouxeram Daniel Hunter, que tem 29 anos, mas teve 16 sacks na temporada passada, eu acho que ele ainda tem mais 1 ou 2 anos, e na mão do DeMeco Ryans eu acho que ele vai render. O Autry também para o front, um jogador subestimado, e o Al-Shair, que jogou com o DeMeco Ryans em São Francisco, um linebacker subestimado também. Foram contratações pontuais e bem interessantes, assim como a volta do Noah Brown em contrato de 1 ano. Eu gostei bastante da free agency dos Texans. O Houston Texans é um time que pode fazer muito barulho na Conferência Americana no segundo ano do CJ Stroud. Lembrando que ainda tem, além do Daniel Hunter, o Will Anderson na outra ponta da linha. O Will Anderson foi um dos jogadores com mais pressões, um dos 10 com mais pressões nesta última temporada. Na sequência, o nosso querido, glorioso Kirk Cousins, mas principalmente o Atlanta Falcons é um vencedor nessa free agency, porque hoje, né, a gente está no dia 13 de março, mas esta foi a semana que o Super Bowl 51 finalmente acabou para o Atlanta Falcons. Oficialmente o Super Bowl 51 acaba na prorrogação com a vitória dos Patriots de virada, 28-3, mas esse Super Bowl 51 se estendeu desde então em termos de tragédia para o Atlanta Falcons. Depois daquilo, o Matt Ryan entrou em declínio, depois daquilo teve Taylor Heinicke, depois daquilo teve Marcus Mariota, teve Desmond Ridder e agora finalmente a Atlanta tem um quarterback competente. O Atlanta Falcons pode ser, em certa medida, o que o Detroit Lions foi na temporada passada, ou seja, um time que não foi para os playoffs e que no ano posterior ganhou a divisão. Hoje, para mim, no papel, os Falcons são os favoritos da NFC Sul. Isso não quer dizer que Tampa não tenha chance, que New Orleans não tenha chance, Carolina não tem chance. Mas esses dois times podem até ameaçar. No papel, porém, o Kirk Cousins e os Falcons são favoritos para ganhar a NFC Sul. Falando na divisão, eu acho que o Baker Mayfield tem que sair como um vencedor aqui. O Baker ressuscitou sua carreira, tem um contrato de basicamente 50 milhões garantidos, então a vida financeira dele está salva, vamos dizer assim, não tem mais o que se preocupar na vida, e ele tem um time para chamar de seu. É um contrato de 3 anos que pode virar um de 2, como já falei no vídeo para os membros. Também falei sobre o Brian Burns no vídeo para os membros Like Plus também. Recomendo aí que vocês assistam e assinem, não só se inscrevam no canal, mas assinem o Like Plus. E o Baker ressuscitou a carreira dele, né? Então eu acho que esse contrato ele fala muito sobre a terceira, quarta chance que o Baker ganhou, mas ele fez por merecer e ele fez por onde. Para terminar os vencedores então, Steve Spagnuolo é um grande vencedor, porque os Chiefs conseguiram manter o LaJorge Sneed via franchise tag e o Chris Jones. Maquita tá rolando solto, hein? Será que vai sair no vídeo a Maquita, Tom? Você é um vencedor também. E o Chris Jones, o contrato do Chris Jones, em essência, também não é um contrato de 5 anos, é um contrato de 3 anos. Eu sei que a idade pode preocupar muita gente, mas vale lembrar que o Chris Jones vem de 2 temporadas fantásticas em termos de pressões e tudo mais. Então o Spagnuolo continua tendo uma base muito forte em Kansas City para trabalhar, buscar o tricampeonato. Kansas City Chiefs não brincou em serviço, também falo sobre num vídeo para os membros Like Plus, certo? Na sequência, os guards. Lembra que eu falei que os running backs foram vencedores porque eles foram contratados, mas os guards foram muito vencedores porque eles ganharam muito dinheiro? A gente teve vários jogadores de meio de linha ofensiva, que era uma posição antigamente, há 15, 20 anos, meio patinho feio na NFL. Hoje, não. Robert Hunt, por exemplo, conseguiu um contrato de 100 milhões de dólares com 60 garantidos, 5 anos com Carolina, para tentar salvar o Bryce Young em certa medida, porque o miolo da linha ofensiva dos Panthers foi uma tragédia. E outros guards também ganharam dinheiro. O Onwenu renovou com os Patriots, teve o Damian Lewis também ganhando dinheiro. É uma posição mais valorizada do que a posição de running back hoje, em termos financeiros, até porque o talento é mais escasso para a linha ofensiva do que para running back. E para terminar, o Brian Flores é um vencedor, coordenador defensivo dos Vikings. Chegou o Greenard, que é um apreciador de passe subestimado, 12 sacks na temporada passada, 12,5, e o Van Ginkel chegou de Miami também. Essa defesa dos Vikings, embora o ataque tenha perdido o Kirk Cousins, a defesa continua na sua caminhada aí de melhorar depois do 2022 trágico que ela teve. Vamos para os perdedores agora na sequência. Vamos continuar a sequência para os perdedores. O primeiro perdedor sou eu, que eu tô
num cativeiro, a quadrilha de fãs de running backs me sequestrou depois de toda a campanha que fizemos aí nos últimos 5 anos. Ó, eu falei que os running backs eram vencedores e eles são perdedores também ao mesmo tempo. Não todos, obviamente, mas no geral financeiramente eu acho que talvez sejam. Mas alguns em específico são bem perdedores. Vamos começar com o Austin Ekeler, né? Porque o Austin Ekeler talvez tenha sido o mais vocal dos running backs quando estourou os problemas tal, de pagamento que eu digo, não que tipo, eles não estavam recebendo pagamento, mas do dinheiro que eles estavam ganhando ou deixando de ganhar. E o Ekeler não teve nenhum sinal de que seria aí um running back de volta a Los Angeles, até porque os Chargers não têm espaço na folha, diga-se de passagem, né? Eu até esperava que fosse haver algum tipo de corte nos Chargers para se adequar ao teto. A sorte de Los Angeles é que o teto subiu bastante. Mas o Austin Ekeler assinou um contrato de 2 anos com o Washington de 8 milhões. Gente, a média do Austin Ekeler é média de kicker. E o Austin Ekeler, para muita gente, é um running back top 7. Nunca foi para mim, mas top 7, top 5, enfim. Porque o cara recebe passes e tudo mais. Enfim, é isso, né? Sai como um perdedor na minha visão. Conseguiu um emprego, claro, mas sai como um perdedor. Outro perdedor é o Aaron Jones, porque os Packers meteram o Leonardo DiCaprio aqui basicamente. Deixa eu ver uma coisa. Importante isso, né? Porque eu acho que o Josh Jacobs não tem 25 anos, mas... O que aconteceu? O Jacobs tem 26. Os Packers pegaram, aí cortaram o Aaron Jones depois de conversar com ele e pedir para ele cortar o contrato 50% aproximadamente, de acordo com fontes da ESPN americana. Acho que foi o Rob Demovsky que reportou isso. E ele falou que não, e ele tem esse direito, claro. E aí os Packers foram atrás de um jogador mais novo, por isso eu falei que eles meteram o Leonardo DiCaprio, que é o Josh Jacobs, que é 3 anos mais novo, num contrato de 4 anos, 48 milhões, com 12,5 garantido só. Então, essencialmente, é 1 ano de contrato garantido para o Josh Jacobs. Em meio a isso, o Aaron Jones pulou o muro do CT e assinou com o Minnesota Vikings por 1 ano, 7 milhões. É um pouquinho só a mais do que ele continuaria ganhando em Green Bay. Falando em Minnesota, outro perdedor é o Justin Jefferson, porque neste momento o quarterback dos Vikings seria quem? O Sam Darnold? Eu acho que sim. Mas, olho em Minnesota pegando o quarterback nesse draft, potencialmente subindo na primeira rodada para pegar quarterback. Pode ser que Atlanta desça agora, não sei, pode ser que Chicago desça, e aí Minnesota garantiria que estaria à frente de Denver e Las Vegas para pegar um quarterback em potencial. Tá? Pode ser que suba para 3 a escolha de New England, olho nos Vikings. Mas hoje o Justin Jefferson é um perdedor porque ele perdeu o Kirk Cousins e aí existe incerteza na posição de quarterback em Minnesota. Seguindo o meu dalão, o Jerry Jones deu a entender que os Cowboys iam dar all-in nesse ano. Curioso, eu achava que all-in você colocava ficha na mesa, mas não. Não tinha espaço na folha, tinha o quê? 2 milhões de dólares na folha, e esse all-in não foi um all-in tão all-in assim, né? Dallas o quê? Não fez nenhuma movimentação, basicamente. O Stephon Gilmore é free agent, não deve voltar porque não tem dinheiro para pagar ele. E é a dura realidade do teto salarial. O Dallas Cowboys é a franquia esportiva, é o time esportivo mais valioso do mundo, mais valioso que Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, que qualquer time de futebol, que qualquer time da NFL, que qualquer time de qualquer outra liga, só que ele está adequado, atrelado às regras do teto salarial como qualquer outra franquia. Não importa quanto dinheiro o Jerry Jones tem no banco, ele não pode ultrapassar o teto salarial, e os Cowboys para mim são perdedores. Até porque Filadélfia se mexeu em certa medida, trouxe o Saquon Barkley, os 49ers trouxeram o Leonard Floyd, perderam o Mark Armstead, mas trouxeram o Leonard Floyd, e Dallas só teve perda, né? Então, em meio a isso, são perdedores. Os safeties são perdedores, mais perdedores do que os running backs. O Jamal Adams foi cortado, por exemplo, por Seattle. O Justin Simmons foi cortado por Denver. Vale lembrar que os dois têm uma idade um pouquinho mais avançada, né? O Simmons tem 30 anos. E até agora eles encontraram o time. É isso, né? Que horas são? 11h30. Ainda nenhum deles assinou com nenhuma equipe. Então, se vocês acham que a posição de running back é desvalorizada, a de safety está na mesma toada, tá? Se bobear ainda mais. Ah, esse aqui tá uma situação complicada, hein? O Chase Young, depois da lesão, não foi o mesmo jogador, mostrou os mesmos flashes. E aí, ano passado, eu já não sei também, porque assim, ele tinha uma oportunidade de ouro em São Francisco. De jogar pós-temporada, de jogar jogos importantes. Você tem um Nick Bosa numa ponta que vai atrair a atenção da linha, você pode mostrar serviço na outra com menos bloqueadores.
Só que ele foi completamente dominado no jogo terrestre, completamente movido pela linha ofensiva dos Packers, boa linha ofensiva, aliás, mas completamente movido, não fez por merecer, não jogou pissa nenhuma nos playoffs. Tá? Ele até teve um impacto inicial, o time começou a mandar menos blitz e tal, mas assim, na pós-temporada, e até agora o Chase Young também não assinou com nenhum time. Em outras situações, o Chase Young, há 2, 3 anos, saudável, ele teria sido um dos primeiros free agents a assinar. Talvez ele tivesse um contrato parecido com o do Brian Burns. Neste momento, ainda não tem contrato assinado, pode ser que quando esse vídeo for ao ar, à noite, ele já tenha assinado com alguém. Mas não tem nenhum contrato, ele vai fazer visita, de acordo com o Pro Football Talk, em Carolina, New Orleans e Tennessee. E assim, me desculpa, mas são 3 times que não vão chegar nem perto do que São Francisco mostrou na temporada passada. Então, a situação do Chase Young é bem complicada. Agora, eu estou vendendo esse maré a turbo e ninguém quer. Aliás, eu vou fazer uma defesa aqui ao maré, que é sempre utilizado como meme, né, de carro difícil para passar para frente. O maré é um carro injustiçado. Põe o maré aí na tela, André. O maré nada mais é do que o Mac Jones dos carros. Porque ele tem seus problemas, né? Minha mecânica é complicada? Tem. Mas os mecânicos que mexeram nos maré no Brasil são tudo uns Matt Patricia, tadinho. Eles não sabiam o que fazer, porque o carro era importado, era 5 válvulas, se eu não me engano. E aí a manutenção dos maré foi tudo errado. E os maré quebra até não poder mais, porque não tinha manutenção adequada. Meio que não tem culpado nessa situação. No caso dos Patriots, o Bill Belichick, o Matt Patricia com o Mac Jones tem certa culpa. E o Mac Jones também. Mas de qualquer forma, o que eu estava falando mesmo? Ah, sim. Eu estou tentando passar esse maré. Ai, será que alguém ainda está acreditando nessa ideia de Justin Fields titular em algum lugar? Será que alguém ainda está acreditando nessa ideia que não tem que escolher o Caleb Williams e que tem que continuar com o Justin Fields e daqui a pouco pagar ele? Essa operação Daniel Jones? Alguém vai cair nesse golpe, gente? Todo dia sai de casa um esperto, um malandro e um trouxa. Infelizmente não saiu o trouxa ainda para pegar o Justin Fields. Ai, meu Deus do céu, o que pode acabar acontecendo? Que eu já estou vendo os comentários, né? As pessoas dizem, porque vai ser titular, os Bears vão descer no draft, vão pegar o Caleb Williams, o Kurt vai se ferrar. Não. O que pode acontecer é o protocolo Garoppolo. Lembra quando o Jimmy Garoppolo perdeu a titularidade, seria o Trey Lance, e o Garoppolo não estava treinando com o São Francisco? Pode ser que aconteça isso, que o Justin Fields ainda tenha contrato, que os Bears segurem ele para potencialmente trocá-lo mais para frente. Mas pelo amor de Deus, alguém troca por ele. O Carolina Panthers é um tremendo perdedor. Falando nessa troca, Caleb Williams e tudo mais, os Panthers não têm escolha de primeira rodada, trocaram o Brian Burns só para uma segunda e uma quinta rodada. Terra arrasada, né? Conseguiram até uma movimentação ok, o Deontay Johnson por Pittsburgh, mas terra arrasada total, né? Gastaram uma grana violenta no Robert Hunt, que é um sinal de desespero mesmo, porque o Robert Hunt não vale o que foi pago em dinheiro garantido. E fizeram isso para tentar salvar de alguma forma o Bryce Young. Eu acho que não é causa perdida, até porque o técnico dos Panthers, o Dave Canales, salvou o Geno Smith em Seattle como técnico de quarterbacks e salvou o Baker Mayfield como coordenador ofensivo. Mas é uma situação bem desagradável, bem delicada lá em Carolina, que é o candidatíssimo a ser a primeira escolha geral do draft 25. Aí eles vão ter a primeira rodada. Falando nele, o Mac Jones é um tremendo perdedor e o Kenny Pickett também, em certa medida, né? O Mac Jones foi para Jacksonville, vai ser reserva do Trevor Lawrence, foi para uma escolha de 6ª rodada, depois de ter sido uma escolha de primeira rodada aí há 3 anos? 3 anos, né? 21. E o Kenny Pickett, que foi a única escolha de primeira rodada entre os quarterbacks em 22, vai ser reserva, tudo indica, do Russell Wilson para essa próxima temporada. E para terminar, nosso último perdedor é o Anthony Weaver, coordenador defensivo dos Dolphins, porque os Dolphins perderam o Van Ginkel e o Christian Wilkins, né, que assinou com os Raiders, aliás, um contrato que eu achei um pouquinho caro, e, bom, tiveram aí o Shaq Barrett de reposição, mas também tinham cortado com o Xavier Howard, então no papel a defesa dos Dolphins ela apresenta-se talvez pior do que do ano passado, a depender de como volta Jalen Phillips e Bradley Chubb das lesões, né, porque os dois machucaram no final do ano, isso vai ser importante, certo? É isso, fizemos todos os tracos que podíamos, eu sigo aqui no meu cativeiro, aos poucos a gente vai decorar esse cenário, aos poucos vai ter mais móveis aqui no quarto, o eco vai diminuir, esse batimento, essa luz aqui, esse reflexo nos meus óculos também a gente vai tirar, porque eu vou instalar uma persiana aqui, então vai dar uma filtrada nesse, porque ó, tá muito batimento, porque aqui na frente tem um prédio branco e aí vira um refletor gigantesco, então isso a gente vai dar uma melhorada também, mas o conteúdo não pode parar,
a banda não pode parar de tocar, a música não pode parar, por isso a gente está gravando de qualquer forma. A alternativa seria eu falar para vocês que eu só volto em abril, e obviamente vocês não ficariam contentes com isso, eu também não, né? Porque eu tenho conta para pagar e eu tenho um monte de coisa para pagar aqui também, né? E é isso, um beijo carinhoso, não se esqueça de se inscrever no canal, tem um monte de vídeo para você que é membro Like Plus, tem vídeo sobre Kansas City, tem vídeo sobre o Brian Burns dos Giants, tem vídeo sobre o Baker Mayfield, tem um monte de conteúdo legal vindo pela frente e o draft na sequência vai ter pelo menos 2 drafts simulados que eu vou fazer. Primeiro eu vou fazer um tateando, né, só o top 10, aí depois vai ter um draft simulado completo. Vai ser bem legal. Esse draft está bem mais legal que os 2 últimos anos, tá? Vamos começar já falando isso, acho que é importante mencionar isso. A classe aí de wide receiver é muito forte, de quarterbacks tem bastantes nomes. Então é basicamente isso, né, gente? Vamos falar a verdade. Para quem não trabalha com isso, ou para quem não acompanha o college de maneira muito fanática, o draft ele é guiado em termos de entretenimento por potenciais trocas e a posição de quarterback. Essa é a realidade, né? Se a gente não tem times sedentos por quarterbacks e uma classe interessante, fica um draft menos midiático. E este ano a gente tem isso, né? A gente tem vários times precisando aí de quarterbacks. Esse vai ser um tema, inclusive. Quais times ainda precisam de quarterbacks depois de Atlanta e Pittsburgh se resolverem? Tem muita coisa legal vindo pela frente, então se inscreve, vem com a gente. E para mais conteúdo, assine o Like Plus. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e agora eu sigo no meu cativeiro. Até a próxima. Tchau.